Isso. Bom, todos os amados irmãos acharam o texto mencionado, digam amém. Eu leio o primeiro versículo, a igreja em voz de coro leia o versículo a seguir, até alcançarmos o versículo de número 17. Gostaria de que a gente atentasse bastante para este texto, porque nós vamos fazer uma exegese deste texto e eu gostaria de que você, à medida do possível, fixasse o quanto possível este texto, memorizando ele, porque ficaria mais fácil para a nossa compreensão. O versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, e a igreja diz amém. Muito obrigado, meus irmãos, podeis assentar. Meus queridos irmãos, eu preciso parar por volta de 8h45, porque a tesouraria vai ler o relatório financeiro, e aí a gente precisa terminar o trabalho no devido horário. Então, gostaria da sua preciosíssima atenção, porque nós vamos tratar este assunto da segunda epístola, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e ele é importante para fazermos algumas identificações para nosso andamento de vida de fé, a nossa construção de fé de forma bem sólida, com as nossas convicções, com os nossos princípios, sendo
observados com a graça de Deus e com o temor de Deus, e de que nós extraiamos do texto aqui sagrado que nós acabamos de ler algumas coisas importantes, ou pelo menos 4 coisas, eu vou tentar mencionar para vocês, extraindo deste texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 17. Eu gostaria de começar tratando com vocês uma coisa que é um sentimento, uma realidade, não só minha, mas um sentimento que está no coração da igreja e uma observação, julgo que por todos, ou que pelo menos deveria ser de todos, ou por todos os santos, ter este tipo de sentimento que permeia o meu coração e o coração da igreja do Senhor. E não é exagero da minha parte quando eu fizer uma construção de palavras aqui, dizendo que há um grande temor e tremor no meu coração e no coração de vocês, quando os nossos olhos, eles presenciam, quando eles observam as coisas que nós identificamos de problemas no nosso meio, e eu estou falando do povo de Deus, estou falando especificamente da congregação, e que Deus nos guarde de que estas coisas que eu vou mencionar estejam entre nós, mas julgo que cada um de nós estremece e sente os problemas que acontecem no nosso meio e que são vindos de ataques do inimigo da nossa alma. Os ataques nocivos e ferozes, de muita sagacidade, e ele tenta implantar isto no meio do povo de Deus, que é a tentativa de uma desconstrução de uma fé genuína no nosso coração. Uma vez que ele alcançar o coração de alguém, e que o nosso coração esteja guardado pelo Senhor, e se o maligno atacar o coração de uma pessoa no meio do povo de Deus, em que o princípio de fé dele seja completamente alterado, ou que ele tenha entrado para as fileiras da vida de fé dos santos, da igreja do Senhor, e que ele nunca, na verdade, tenha tido uma experiência real, verdadeira com o Senhor Jesus. Nunca, talvez, tenha experimentado o novo nascimento, nunca tenha experimentado o que é nascer de novo. E aí todos os piedosos servos de Deus, a igreja do Senhor Jesus, têm sentido os ataques nocivos, ferozes, sagaz do maligno contra a igreja do Senhor, com algumas coisas que nós percebemos que existe no nosso meio. E aí esta percepção, ela vai ficar muito clara para todos nós quando a gente focar no texto aqui, porque de forma estarrecedora, lamentável, infelizmente, a gente encontra
esse tipo de gente inserida no meio do povo de Deus. E aí é importante que eu comece falando para vocês que a comunidade de fé, povo de Deus, ele, não sei se eu posso expressar assim, mas julgo que sim, a gente não está livre de enfrentar problemas de uma gravidade aonde percebemos que comportamentos de pessoas que vieram ou que estão no nosso meio e que por razões diversas, pelo diabo ter os enganado, ter os seduzido, outros que não se converteram, estão ou vieram para o nosso meio e a gente sente grande temor e tremor, porque a gente precisa ter determinados comportamentos e, sobretudo, eu vou falar sobre isso, discernimento da parte de Deus, para que a gente consiga viver uma vida genuína, envolvido com o princípio da palavra de Deus, e a gente não se misture, a gente não se contamine com problemas que nós estamos se referindo, que não vêm lá de fora, que não são ataques externos, são ataques internos, e que volto a dizer para a igreja do Senhor, e de que nós não estamos livres e que vivemos problemas entre nós como povo de Deus, problemas que chamamos, problemas que Paulo denomina aqui como tempos trabalhosos. E a gente vive tempos trabalhosos de ataques por parte do maligno, ataques externos, que vêm de fora para dentro da igreja, e enfrentamos tempos difíceis, tempos trabalhosos, últimos dias, que está se referindo aqui neste texto, que Paulo denomina que esses tempos trabalhosos também se refere a problemas internos na igreja do Senhor. Até porque a igreja constituída de pessoas, nós não somos perfeitos, e aí temos as nossas faltas, os nossos erros, nós temos os nossos problemas, mas como igreja do Senhor, a gente precisa de posicionamento para que a gente não seja levado e tampouco seduzidos por problemas internos dentro da nossa igreja. E eu gostaria de destacar com vocês, com a ajuda de Deus, talvez não seja possível eu destacar aqui, identificar com vocês os 4 assuntos aqui que são relevantes para a gente mencionar aqui para toda a igreja do Senhor, que está neste próprio texto, mas eu diria para vocês que este texto, ele apresenta os caminhos, ou como fazer para vencermos esses tempos, denominado aqui por Paulo, de tempos trabalhosos. Se vocês olharem o texto de Salmos, capítulo de número 11, versículo de número 3, o salmista, ele, entoando louvores ao Senhor, ele diz: quando os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Está aí, ó, no data show para vocês verem. Se esses fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? E aqui Paulo vai apresentar para a igreja do Senhor, através do seu filho na fé, alguns elementos importantes para que a gente aprenda a lidar com a circunstância dos tempos trabalhosos. E está inserido neste próprio texto. Então eu vou destacar estes
problemas que estão inseridos no meio da igreja, mas nós vamos identificar as soluções para como vencer neste tempo difícil, ou tempo trabalhoso, ou tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Então eu vou começar identificando para vocês o comportamento das pessoas, o comportamento daqueles que estão inseridos dentro da igreja. E eu vou dizer para os irmãos que o texto que nós acabamos de ler, do capítulo de número 3, ele não se refere às pessoas que não conhecem a Jesus, não se refere às pessoas de fora, não se refere aos ímpios, se refere exatamente a pessoas que estão inseridas na comunidade de fé. E eu volto a dizer, isso parece estarrecedor, isso cria temor e tremor na gente, ao observar que esses comportamentos estão inseridos no meio do povo de Deus. Porém, o propósito de Paulo não é só fazer com que os irmãos tenham conhecimento dos comportamentos de pessoas que estão no meio do povo de Deus. O princípio da orientação de Paulo para escrever ao seu filho na fé, Timóteo, para que se ensine à igreja do Senhor, é para que eles aprendam a se sobressair na vida de fé no meio desses problemas. Porque uma das coisas mais importantes para a nossa vida de fé, irmãos, é a gente saber conviver e saber vencer os nossos problemas, os problemas que existem no meio da igreja. Porque se os problemas existirem entre nós, e se nós não dermos respostas, se nós não propormos no coração, pedirmos a Deus a orientação devida para poder combater, ensinar, fazer com que a palavra de Deus ela seja a primazia entre os crentes, de que os crentes sejam norteados e orientados pela palavra de Deus. E o Senhor traz à minha memória aquilo que os santos escreveram, quando diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a palavra de Deus, fazer com que os oráculos de Deus sejam entregues para a igreja do Senhor, é fazer com que nós tenhamos uma vida de prudência, de santidade, uma vida pautada na justiça divina que está aplicada em nosso coração. E aí a gente vai começar identificando nos primeiros versículos o comportamento das pessoas que estão no meio do povo de Deus. E me permita só passar aqui dizendo, como guisa de informação para a igreja, de que nós estamos falando de pessoas dentro da igreja, e eu queria provar isto para vocês, que está se tratando de pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque se trata de pessoas profanas, se trata de pessoas intemperantes, trata de pessoas orgulhosas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E logo a gente vai começar aqui a ter uma percepção de que neste tempo do fim, nesses dias trabalhosos, a gente precisa ter discernimento para identificar comportamentos. E a identificação destes comportamentos vai fazer com que nós tenhamos uma postura, e eu vou tratar isso com vocês, porque está do versículo 1 até o versículo de número 5. Porque observe que Paulo,
está orientando os crentes, ao seu filho na fé, a ter conhecimento do tempo em que ele está vivendo. A gente ter conhecimento do tempo em que a gente vive, irmãos, é viver com discernimento. Porque a gente não pode fechar os olhos para as coisas que nós temos enxergado nesses últimos dias. Nenhum de nós vamos negar o fato de que nós temos enxergado muitos problemas do nosso meio, muitos problemas no meio da igreja do Senhor. E os problemas que nós enxergamos, a maioria, ou se eu puder dizer, na totalidade deles, são de ordem comportamental. Os problemas de ordem comportamental precisam ser identificados por nós. E uma vez identificados por nós, o posicionamento é de que a gente precisa tomar uma decisão. Uma vez visto, uma vez enxergado, precisa ter o devido posicionamento meu, seu, da igreja do Senhor. Porém, eu vou voltar no versículo 1, porque o versículo 1, ele mostra para Timóteo uma informação, dizendo, sabe, porém, isto. Por que ele está dizendo isto? Porque no texto anterior, os irmãos vão observar que ele está tratando de uma exortação, de uma vida de constância, uma vida de pureza, uma vida de santidade. E aí, não obstante a ele mostrar os princípios da vida de fé, ele diz, sabe, porém isto. O porém aqui, vocês vão ver que é uma conjunção de adversidade. Os irmãos vão perceber que este porém, não obstante ter a igreja, o comportamento de viver uma vida santa, uma vida de pureza, no tempo em que a igreja vive, também acontece o tempo difícil e o tempo chamado tempos trabalhosos. E volta-se a referir para a igreja. Esses tempos trabalhosos, Paulo vai dizer que estão inseridos no meio do povo de Deus. Não é a igreja, mas está inserida no meio do povo de Deus. E aí eu vou destacar para vocês as coisas que estão inseridas no meio do povo de Deus. E aí eu só vou perguntar para você participar. Você vai dizer sim ou não. Eu só preciso que você diga bem alto. Vocês vão responder para mim. O versículo de número 2 diz que haverá homens amantes de si mesmo. Isto existe no meio do povo de Deus, sim ou não? Existe avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Está diminuindo o sim de vocês? Vamos lá. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então vocês observem isso, eu volto a referir para a igreja, isso faz a gente estremecer, porque tais pecados aqui mencionados estão no meio do povo de Deus, e aqui eu quero mostrar como a gente precisa se posicionar. O versículo de número 5 mostra que a gente, uma vez tendo identificado toda esta lista de pecado,
de pessoas que estão inseridas no meio do povo de Deus. O versículo de número 5 diz assim: tendo estas pessoas, olha como elas são, com aparência ainda de piedade, não obstante elas terem todas estas más qualidades, esses pecados que dominam, ainda elas têm aparência de piedade. Ou seja, elas podem estar cantando entre nós, elas podem fazer parte de conjuntos, elas podem fazer parte do ministério. Pode ter pessoas orgulhosas no ministério? Pode ter, claro. E é triste dizer isso, como tem pessoas que são tomadas pela presunção, pela soberba, sentimentos da vaidade que domina, são amantes de si mesmo, se endeusam, uma autolatria, um sentimento de vaidade, que querem ser vistos, querem ser notados, querem ser sempre o primeiro, querem ser o destaque. E aí Paulo faz esta lista de todos estes pecados, de comportamentos, identificando que estes tipos de comportamento estão no meio do povo de Deus. E como é triste, irmãos, como é triste a gente perceber sentimentos ou comportamentos que vão se tornando quase que naturais no nosso meio. A vaidade vai sendo visto como glamour. A vaidade vai sendo percebida como uma coisa inofensiva. E aí se socializa o pecado. O pecado vai tomando ar de sociabilidade, o que a Bíblia continua condenando, que a vaidade é um mal que tenta dominar o coração do homem e que leva para caminhos destrutivos. Que Deus nos ajude, irmãos, do caminho da vaidade, do orgulho, da presunção. Vaidade sendo dominada no coração dos servos de Deus, não convém isto ao homem de Deus. Mas olha o que o versículo de número 5, ele nos orienta. Essas pessoas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Porque a eficácia da piedade, ela produz resultados. A piedade transforma o nosso interior e faz com que o nosso exterior produza frutos de justiça para a glória do nome do Senhor. E aí ele conclui o versículo de número 5, dizendo como é que a gente precisa se comportar no meio desta gente. O que o versículo diz no final? Destes afasta-te. Não dá para comungar uma vida de fé com esse tipo de gente. Gente sem afeto natural, não ter sentimento natural, o que deveria ser apenas o sentimento que predomina o comportamento do homem, bondade. Aí não encontra, não tem. Sentimento de bondade não faz parte. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. A gente tem muitas vezes a oportunidade diante de nós, que a gente tem tudo para fazer correto, que a gente tem tudo para fazer o melhor, e a gente nega fazer a vontade de Deus. Que a gente tem tudo para se apegar ao bem, e aí a gente quer se apegar ao mal. E olha, irmãos, eu vou tratar isso daqui a pouco. Isso não acaba bem. Isso tem um caminho de derrota lá na frente. Isso tem um caminho de prejuízo. E prejuízo na vida de fé, prejuízo na família, porque a gente tinha tudo para fazer certo
mas aí fizemos errado. Por quê? Porque fugiu o afeto que deveria ser natural, dominar o sentimento do coração, porque quando Deus nos criou à imagem dele, e como criação de Deus, tendo a imagem dele, os atributos dele foram inseridos em nosso ser. A gente nasce e a gente vai sendo, à medida do nosso desenvolvimento, desenvolvendo a bondade de Deus no nosso coração. O homem, ele é melhor formado quando ele vai vendo nos seus pais, está vendo naqueles que estão à sua volta os traços da bondade, os traços comportamentais do pai e da mãe. Se o pai e a mãe não transmitem comportamentos de bondade, de mansidão, de amor, de temperança, o que se esperar dos filhos? Os filhos vão crescer com sentimentos também que estão sendo desenvolvidos, adquiridos pela vida dos seus pais. Deus, Ele, na verdade, implantou em nosso ser a bondade, mas nós temos uma vida de construção desses princípios na nossa vida. Então, o versículo de número 5 mostra que destes a gente deva se afastar. Não comunga com gente que não tem princípio de vida de fé. Não dá para ficar perto de quem tem comportamento de ingratidão, que é sem afeto natural, que são caluniadores, que são intemperantes, não têm temperança, que são cruéis. Meus irmãos, imagine crueldade no meio do povo de Deus. Sentimentos, irmãos, que não tem amor para com os bons, versículo de número 3, são traidores, traem os seus irmãos, são obstinados, são orgulhosos, são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí a exortação de Paulo é, desses se afastem, não fica perto desse tipo de gente. O sábio Salomão disse: anda com sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo, ele será afligido. Então, neste versículo 2 até o versículo de número 5, nós conseguimos identificar os comportamentos. Isso aqui é o primeiro princípio que a gente precisa aprender deste capítulo de número 3. Identificar comportamentos. Identificando o comportamento, afasta de gente dessa natureza. Afasta de gente que tem esse tipo de comportamento. Pastor, mas isso é muito sério, o senhor está mandando se afastar? Eu não, é escritura. Está dizendo, destes afasta-te. Não estou dizendo que você não fale, mas não temos conversa saudável, diálogo, construção de amizade, de comunhão com pessoas com este comportamento. Como é que a gente vai ser amigos de traidores? Como é que a gente vai ter comunhão de pessoas mais amigos dos deleites do que amigos de Deus? Como é que a gente pode ser amigo de pessoas desobedientes a pais e mães? Pessoas que são profanas, ingratas, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Paulo diz, afasta-te desse. É afastar, se afasta. Bom, então, a gente, do versículo 1 até o versículo de número 5, a gente está identificando os comportamentos. O outro princípio que nós vamos identificar aqui, em alguns versículos que eu vou citar para vocês, é entender que essas pessoas mencionadas do versículo 2 até o versículo de número 5, vocês vão ver que eles não prosperarão, os tais que cometem tais pecados.
não prospera, não prosperarão na sua jornada, não irão avante. E eu vou citar os textos com vocês, né? Dentro do próprio capítulo. Vai aparecer aí no Data Show para vocês o versículo de número 7. Olha como é que essas pessoas, uma vez tendo este comportamento, o versículo de número 7 diz que eles aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que é que Paulo está dizendo? Que essas pessoas têm as mesmas oportunidades que os fiéis. Os fiéis que recebem um manjar espiritual, eles também estão recebendo. O ensino que é dado para os fiéis, também é dado para eles. A formação que é dada para a igreja de uma forma geral, essas pessoas que estão inseridas no meio do povo de Deus, elas têm a oportunidade de aprender. Olha que gravidade, irmãos. A gente está no lugar que a gente pode aprender, a gente está no lugar que a gente pode ser instruído, a gente pode estar no lugar de receber as orientações de Deus, os avisos de Deus, as exortações de Deus. Este povo aqui, eles tiveram uma oportunidade. Paulo diz que eles aprendem sempre, mas porém, irmãos, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que triste, alguém que nunca vai conhecer a verdade, que nunca vai poder chegar ao conhecimento da verdade. Queria a sua atenção olhando para cá, irmãos, para eu poder dizer algo importante para a nossa vida de fé. A gente, irmãos, só recebe a palavra enxertada lá no nosso coração, não é por nossa capacidade de sabedoria, não é por causa da nossa formação. Tem muita gente enganada com esse tipo de coisa. Tem gente que não sabe nem ler, irmãos, e escrever, mas o temor de Deus chegou ao coração. Essas pessoas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, porque a lista de pecado domina tanto eles, que o entendimento deles estão cegos. Eles nunca conhecerão a verdade, porque eles são irreconciliáveis. Eles resistem à verdade. Vou mostrar no texto para vocês. Eles desprezam a verdade, eles são profanos, eles são irreconciliáveis, eles são pessoas sem afetos natural, são orgulhosos. Você já viu o orgulhoso aceitar conselho? Já viu o orgulhoso ele baixar o pensamento dele e concordar? Ele sempre tem pensamento altivo e ele sempre vai resistir. Então a gente entende que essas pessoas inseridas no meio do povo de Deus, eles nunca prosperarão nas coisas que eles estão fazendo. Nunca, irmãos, não vai à frente. Ouça isso. Um desobediente, irmãos, nunca prosperará no nosso meio. Um ingrato nunca prosperará. É o texto que está dizendo. O cruel nunca prosperará. Aquele sem amor para com os bons, o traidor nunca prosperará no nosso meio. Permitindo aqui, irmãos, a fala do traidor, a gente não está livre de nada. Eu vou contar uma experiência para vocês, e eu tomei conhecimento disso tempos depois, que a gente estava numa reunião de ministério aqui em cima, e aí, na reunião de ministério, com todos os auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, e aí, o pessoal lá do Ministério da Serra, eles me fizeram tomar conhecimento, dizendo que um obreiro aqui nosso, ele tinha gravado a minha conversa na reunião de ministério e entregue lá
não tinha dito nada, não falei nada, e eu falei, me apresente então o áudio. Eu sempre fui um defensor, irmãos, das questões éticas, dos princípios de vida ministerial, e aí a informação chegou lá para eles da gravação no celular, porque a pessoa ligou o celular. Irmãos, eu acho isso ridículo, eu acho isso horrível, gravar as pessoas, posicionamento de que a gente quer provas. Irmãos, a gente não precisa de provas, a gente precisa de Deus, a gente precisa de orientação divina. Isso não é posicionamento de filho de Deus, ainda mais de um obreiro, gravando na reunião o áudio para poder levar lá para o ministério. Então isso são traidores, gente que quer contenda, gente que quer confusão, gente que quer ver discórdia, gente que quer ver falta de unidade no meio do povo de Deus. E aí a gente começa a observar aqui, que no versículo de número 7, que essas pessoas, eles aprendem sempre, mas nunca chega o conhecimento da verdade. Mas no versículo de número 9, olha o que o texto vai dizer: não irão avante. Essas pessoas não vão para frente, essas pessoas não conseguirão chegar no lugar aonde Deus colocará elas nunca chegarão lá, porque Deus não deixarão elas prosperar. Pessoas com comportamento, o texto diz, não irão avante. A pior investida de alguém é querer ir avante com comportamentos desta natureza. E aí o texto diz, por que elas não irão avantes? E o texto segue dizendo, porque a todos será manifesto o seu desvario. O que é desvario? Sua loucura. A pessoa é louca. Pessoa com comportamento desse, de querer se promover em cima do outro. Pessoas com comportamento sem afeto natural, cruel, sem amor para com os bons. Paulo diz que eles não irão avante, porque a todos a igreja conhecerá a loucura dessas pessoas. Irmãos, que Deus nos ajude, porque a igreja é uma instituição divina, que a igreja nunca nos veja, irmãos, com loucura comportamental, loucura em fala, loucura em ações, loucura de fala daquilo que deveria primar pela prudência, pela sensatez. Pessoa fala aquilo que é indevido, se envolve na vida de quem não deveria se envolver, mexeriqueiros, pessoas caluniadoras, e toda esta lista de pecado aqui, Paulo está dizendo, essas pessoas não irão avante. Já viu aquelas pessoas da igreja, irmãos, que nunca prosperam? Nunca elas conseguem avançar na vida de fé? Nunca elas conseguem produzir? Elas são sempre da mesma maneira ou estão sempre retrocedendo. Por quê? Por causa de loucura. Por causa disto que Paulo fala nesse versículo de número 7, versículo de número 9, é manifesto o seu desvario, a sua loucura. Que Deus nos guarde, irmãos, de vivermos loucamente, viver de forma insana, viver, irmãos, de forma imprudente. E aí a gente começa a identificar esse tipo de comportamento. Aí o versículo de número 13 fala de forma ainda muito mais audaciosa, porque o versículo de número 13 diz que estes homens maus, enganadores, eles irão como? De mal? Irão de mal? Está ruim hoje, vai ficar pior amanhã. Está com problema hoje, amanhã esse problema vai estar muito maior. Porque não prospera. O Paulo está dizendo, olha, esses homens maus, com toda esta lista que volta a repetir de pecados, Paulo diz, esses homens maus,
enganando e sendo enganados, eles irão de mal a pior. Que coisa terrível, irmãos, saber que alguém está mal hoje, amanhã está pior ainda. Está ruim hoje, amanhã vai ficar pior ainda. Porque o texto diz: irão de mal a pior. Que Deus nos guarde, irmãos. Guarde a nossa vida de um comportamento tão maléfico e tão terrível como esse. E aí, no terceiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês, a gente vai identificar que Paulo, ele mostra que a gente precisa ter bons comportamentos extraídos dos fiéis. Se no primeiro a gente está identificando os problemas, no segundo a gente vai entender que as pessoas que promovem essas ações, tais pecados, eles não prosperam. Os que tais coisas cometem não prosperam. No terceiro, irmãos, Paulo vai informar, a partir do versículo de número 10, que a gente precisa fixar a nossa mente no comportamento dos fiéis. Notem comigo o versículo de número 10, e o texto diz assim: tu, porém. Eu acho que a gente, irmãos, deveria ser a igreja do tu, porém. Tem gente com problema, tu, porém, anda na minha presença e ser perfeito. Tem gente contando mentira, tu, porém, fala a verdade. Tem gente enganando, tu, porém, seja verdadeiro. Tem gente sendo desonesto, tu, porém, seja honesto. Então, eu acho que a igreja de Cristo deva ser a igreja do tu, porém. Quando todo mundo estiver saindo dos princípios da palavra de Deus, tu, porém, permanece com os princípios da palavra de Deus. Quando alguém quer observar o exemplo daqueles que andam de forma incorreta, injusta, que não observa os princípios, tu, porém, anda na minha presença e ser perfeito. Aí o versículo de número 10 mostra, irmãos, como é que a gente precisa botar os olhos nos fiéis. O versículo de número 10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Olha, está colocando os olhos em Paulo. Timóteo está botando os olhos nos ensinos de Paulo. Os ouvidos de Timóteo ouviram os ensinos de Paulo. E aí ele diz: tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver. Olha que coisa maravilhosa. O discípulo aprendendo com seu mestre. A pessoa ouvindo e fazendo aquilo que o seu mestre faz. Modo de viver, intenção. E aqui é muito importante que eu digo isso, irmãos, porque Deus, antes de ver, irmãos, os nossos comportamentos, Ele olha para a nossa intenção. Antes de Deus ver as suas ações, Deus vai olhar para a sua intenção. Porque a intenção é que vai identificar o seu comportamento. Lembra que Jesus disse que do coração procedem as saídas da vida? Que é exatamente do coração que virá o que você fala. É do coração que você vai demonstrar o seu comportamento, quem você é. Então o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que as intenções do nosso coração sejam as melhores. E como elas serão as melhores? Observando a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra, a palavra de Deus. Então o que nos molda é a palavra. E se eu estou inserido com a palavra de Deus no meu coração, as intenções minhas, irmãos, serão as melhores. Então a gente precisa ser uma igreja, irmãos, com as melhores intenções. Essa frase aí de
boa intenção, o inferno está cheio, isso é um engano, tá? Se você tiver uma intenção verdadeira, uma intenção boa, uma intenção justa, uma intenção que é para a glória de Deus, ora, deixa isso fluir no seu coração. E aí Paulo está dizendo para Timóteo: tu porém tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Vocês estão vendo que o fruto do Espírito está inserido aqui, e que Paulo está dizendo que Timóteo está fazendo aquilo que Paulo fazia, está copiando aquilo que Paulo fazia. E agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção, irmãos, na continuidade do versículo de número 11, porque o versículo de número 11 diz assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então deixa eu dizer para vocês aqui, o discípulo normalmente aprende com seu mestre, o crente aprende com seu líder, com o seu pastor. E é tão precioso isso, irmãos, à medida que a gente vai ouvindo os nossos líderes, nós vamos nos assemelhando a eles. À medida que a gente dá atenção àquilo que o pastor fala, que o nosso líder fala, estou falando de homens de Deus, daqueles de vida piedosa, à medida que o povo ouve e observa, vocês vão vendo aqui que no versículo de número 10, Paulo está dizendo: tu porém tens seguido minha doutrina, no modo de viver, na intenção, na fé, na longanimidade, no amor, na paciência. Vocês estão vendo que ele extraiu de Paulo e está em Timóteo os mesmos comportamentos de Paulo. Agora, o versículo de número 11, é importante que a gente frise aqui, que até as perseguições, parece que também acompanham aqueles que imitam a fé dos seus líderes. Porque o versículo de número 11 está dizendo assim: perseguições e aflições tais quais. O que ele está querendo dizer? As mesmas perseguições que aconteceram comigo, acontecem também com você, Timóteo. Tais quais, da mesma forma, do mesmo jeito. E aí é importante que eu diga aqui para vocês, e a gente precisa entender isto com muita maturidade, porque a gente acaba recebendo, irmãos, da unção daquilo que a gente admira. Mas a gente também herda os mesmos problemas também daqueles que a gente colocou os olhos neles, que a gente tentou imitar eles, que a gente tentou fazer da mesma forma que eles fizeram. Não estou falando de cópia barata, eu estou falando de modelo de fé. E Paulo diz aqui no versículo de número 11: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Sabe o que aconteceu com Paulo em Icônio e em Listra? Apedrejado. Apedrejado em Icônio, apedrejado em Listra. Tumulto em Antioquia. Os problemas que Paulo ele está relacionando, embora que não haja aqui um relato de Timóteo vivendo esses problemas, tais quais Paulo viveu, mas aqui Paulo está dizendo: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listras. Quantas perseguições sofri. E aí eu queria dar uma notícia para você, e eu não queria que ela fosse uma notícia desanimadora para você. Você admira o seu líder, glória a Deus.
Você observa o modelo de vida dele, glória a Deus, ou dele ou dela. Você tem prazer de fazer da mesma forma que ele faz, glória a Deus. Isso é bíblico. A Bíblia diz: imitai a fé dos vossos pastores. E esse é um princípio divino. Não tem nada de errado, é um princípio estabelecido na palavra de Deus. Agora, até as perseguições, as aflições, você também pode herdar. Acredite, que se o líder passa as aflições, passa por perseguição, amanhã você também vai passar. Amanhã também você pode sofrer perseguições e aflições tais. Eu não gostaria de que você duvidasse, mas amanhã você pode passar o mesmo problema que o líder está passando. Ei, pastor, sangue de Jesus tem poder. Para mim isso não. Esteja certo que o que Paulo está dizendo, que Timóteo seguia a doutrina no modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, e também nas perseguições e nas aflições. Eu tenho uma notícia para te dar: amanhã a perseguição vai bater na porta sua. Amanhã você vai sentir as aflições que o seu líder viveu ou que esteja vivendo. Por quê? Porque estas coisas acontecem à medida de que a gente coloca os olhos, de que a gente se envolve com aquilo que a gente admira, procedimento, modo de viver, seguir a doutrina, observando os princípios que estão na vida de um líder, as aflições também e as perseguições também chegarão para a sua vida, e eu não gostaria de te desanimar sobre isso. E aí o texto diz que estas perseguições, tais quais aconteceram com Paulo, diz também, tais quais me aconteceram, ou seja, que isso também aconteceu com Timóteo. Por fim, para a gente encerrar, a história construída na palavra de Deus. Isso está do versículo de número 15 até o versículo de número 17, e eu leio a partir do versículo de número 15, que diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E aí a gente vê o versículo de número 16 e 17, que é a continuidade: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então o que isso quer dizer? Que a nossa história precisa ser construída na palavra. É isto o que Paulo está dizendo acerca de Timóteo. Timóteo não caiu de paraquedas. Timóteo não apareceu de um dia para a noite. Timóteo tem um histórico de vida, de aprendizado das Escrituras, desde a sua meninice. E aí o texto mostra isso no versículo de número 15, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Eu encerro dizendo isso aqui para vocês. Irmãos, tenhamos um histórico de ensinamento da palavra na nossa casa. O histórico de ensino da palavra na nossa casa, ela é muito importante para nos fazer sábios para a salvação. Porque se faltar instrução na nossa casa, acredite nisso, irmãos, a probabilidade dos nossos filhos acreditarem nos pastores, no que se ensina na igreja, é muito menor. Porque se há maledicência dentro de casa, se há falta de construção de ensino dentro de casa, como é que esses filhos vão aprender na igreja? Paulo está dizendo que a Escritura estava na vida de Timóteo
desde a sua meninice, desde a sua infância. Olha que preciosidade. A parte mais importante da vida de uma pessoa, irmãos, é a infância. Porque se você ganha uma criança, você ganha para a vida toda. Depois que ela crescer, irmãos, a gente tem grande dificuldade para ganhar um adulto, porque ele julga saber tudo e que não precisa mais de ninguém. Então instrua, coloque a palavra dentro da sua casa, ore com seus filhos dentro de casa, exercite o ensinamento dentro de casa, bendiga o nome do Senhor dentro da sua casa, exalte a igreja que você congrega e não esteja falando mal da sua igreja. Faça os seus filhos amarem a igreja e não se afastarem da igreja, porque o texto diz: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E no versículo de número 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus nos ajude, irmãos, que haja lugar no nosso coração para que a gente seja instruído e para que a gente seja perfeito e perfeito para toda boa obra. Ou senão, rejeitaremos, irmãos, os conselhos de Deus e rejeitaremos a instrução de Deus. Quem quer receber instrução de Deus, irmão? Na sua casa, orientando seus filhos. Então que Deus nos ajude, irmãos, a viver de forma digna e para a glória do seu nome. Quero chamar o pastor Fernando, que vai fazer a leitura do texto aqui, e já já nós encerramos. Meus amados